contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estamos falando sobre o serviço social e o espiritismo e estou com o professor Alípio Tavares Labão. O professor Alípio, ele é assistente social e também é membro da AME Santos, onde participa do curso Bases da Integração Cérebro-Mente, Corpo-Espírito, que acontece na Universidade de Santa Cecília. Bom, professor, a gente falou um pouquinho, da história do serviço social, Mas quais são os principais campos de aplicação do serviço social? Olha, a gente é bem abrangente, porque nós começou mais na parte médica, né? Uhum. E é interessante lembrar o histórico também em Santos, né? Uhum. Que o Dr. Edgar Boaventura era um médico do trabalho que trabalhava no Porto. E ele conheceu o serviço social fora do país e quis criar na Companhia Docas, né? Antiga Companhia Docas. E o doutor Edgar, ele dava muita ênfase à prevenção de acidentes. Então, ele, numa das reuniões, ele propôs que criasse no Porto, né, o serviço social. Ele mostrou a importância do assistente social trabalhar junto com a equipe médica. Uhum. E isso foi em 1950, foi bem antes de eu ir fazer o serviço social. E nós, eu e Dona Helena Coelho Caldeira, fomos convidados para trabalhar no Porto. Uhum. E como aqui não havia condições de selecionar, porque não havia como selecionar os alunos, pediram que a escola selecionasse. Uhum. Então a escola feminina indicou a Dona Helena, que foi uma excelente profissional, e eu também fui indicado porque eles queriam um assistente social que tivesse curso de professor. Uhum. E eu fiz a escola normal em Bauru, não é? E aí eu já estava trabalhando 2 anos no Senai em Bauru, foi quando eu fui convidado para vir aqui. Então iniciou o serviço social aqui em 58, certo, comigo e com Dona Helena. Então, a história é bem antiga. Aí começou a parte de empresa, porque antes com os leigos começou com a parte médica, né? Certo. Então o campo principal eram hospitais, clínicas, não é? E depois aí veio a questão da empresa, que foi conosco, e a coisa foi abrangente, porque teve o serviço social de menores, do Estado, não é? A Legião Brasileira também, os hospitais aqui de Santos. Então foi assim, ele é bem abrangente essa parte dos campos de aplicação. Toda a área a gente pode trabalhar, né? O SESI participou muito, o Senai, né? Certo. Bom, só para explicar, assim, eu sou leiga no assunto, existe diferença entre serviço social e assistência social? Existe, porque a assistência social é um campo de trabalho que qualquer profissional bem intencionado e querendo fazer a coisa pode fazer. Serviço social já exige um curso. Uhum. Então a grande diferença é que o serviço social pode utilizar também da assistência social como qualquer outro leigo, desde que ele queira trabalhar e aceitar certas regras, certos princípios, não é? Então mas a diferença está que o serviço social é uma profissão, é uma disciplina de intervenção na realidade humana e social, visando a transformação da sociedade. Uhum. Já a assistência social é um serviço mais leigo, né? E que eu, na prática, eu nunca trabalhei na assistência social como profissional. Eu sempre trabalhei na área promocional. Uhum. Então, a gente pode falar que existe um conceito diferenciado para serviço social? Existe. Uhum. Existe, porque há necessidade do curso. Não é? Certo. Esse curso foi criado em Santos no ano de 1969. Por quê? Porque sentiram a necessidade de ter mais profissionais aqui e não tinham um curso. Então eles criaram um curso de auxiliar social,
E nós, assistentes sociais, que viemos de outras escolas, fomos contra esse curso, porque achavam que não havia necessidade de criar um curso de auxiliar, e sim de serviço social mesmo. Então nós trabalhamos, aceitamos a imposição do grupo que quis o curso de auxiliar, demos supervisor para os alunos fazer esse curso e conseguimos encerrar o curso. Foi só um ano. E daí partimos para organizar a escola de serviço social mesmo. Então foi criada em 1969 e fizemos parte da primeira diretoria, não é, desse curso. Nossa, bem interessante. Bom, quando a gente ouve muito falar de instituições beneficentes, né? Elas são profissionais, promocionais, como que elas são? A grande luta que existe até hoje é transformar as instituições num setor promocional. O que a gente observa, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar como voluntário numa obra espírita, que é o Ismênia de Jesus, então a gente via que as pessoas confundiam muito assistência social com serviço social. E nesse trabalho eu pude fazer um trabalho com as mães, porque a obra, quando foi criada para mães solteiras, que naquela época uma mulher que ficasse grávida, sem marido, era colocada, como você sabe, né? Eram rejeitadas. E a Dona Maria Máximo, que criou o Ismênia de Jesus, ela criou então uma obra para amparar a mulher grávida. Tanto é que durante muitos anos a obra foi considerada, as crianças que ficavam lá não tinham pai, era só mãe. Era uma coisa errada, que eu tentei mudar essa mentalidade, não é? Porque depois você vê que acabou extinguindo a obra para mãe solteira, que não tinha mais. A sociedade mudou, acabou aceitando a mulher, né? A chamada mãe solteira. Então aí não tinha mais, porque existiam as adaptações na obra para atender a mãe solteira, com todo o conforto, com todo o amparo, né? E aí passou só a atender as crianças. E nós fizemos então um trabalho com essas mães para vir visitar as crianças, que elas não vinham visitar. Certo. Elas colocavam lá e sumiam. E a gente, então eu organizei um grupo de jovens da sociedade, preparei esses grupos para a gente ir à procura dessas mães e fazer com que elas voltassem para as obras, mostrando a importância deles na obra. Existe até um livro do Dr. René Spitz, que ele trabalhou, um médico que ele trabalhou com obras assistenciais, e ele provou a importância da participação da mulher junto da criança, né? É um trabalho bem importante, né, professor? Então, para a gente continuar falando sobre esse assunto, nós vamos continuar no nosso próximo bloco. Voltaremos já já.